Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé em reverência à palavra de Deus, abramos as nossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Um texto bastante conhecido de todos nós. Será uma mensagem sucinta, simples, mas eu creio que, como toda a palavra de Deus, útil para a nossa vivência, para a nossa aplicação diária. Quero saudar de forma especial aqui os nossos líderes, pastor Éder, pastor Davi, pastor Alexandro, que se encontra aqui na tribuna. Que Deus os abençoe. Sim, eu quero justificar também a ausência aqui do nosso pastor presidente nessa terça-feira, por conta de uma viagem que ele fez ao Rio de Janeiro, hoje, para celebrar o aniversário do nosso bispo Abner Ferreira. Portanto, esse é o motivo do pastor João não estar aqui conosco, mas querendo Deus, amanhã ele já estará de volta aqui para comungar conosco. Todos encontraram Apocalipse capítulo 2? Diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Se assente glorificando o nome do Senhor e já clamando ao Senhor para que continue falando conosco mais uma vez. Meus irmãos, como eu disse e repito, essa é uma passagem muito conhecida de todos nós. A primeira das cartas às 7 igrejas que se localizam na província da Ásia Menor. A fim de nós introduzirmos, e visto também que estamos em um culto de ensino, é interessante nós falarmos um pouquinho sobre o contexto em que essas cartas foram escritas. O contexto do livro, dessa carta de revelação chamado Apocalipse. Há várias interpretações sobre o livro de Apocalipse, muitas delas controversas, mas a interpretação mais conservadora, mais ortodoxa, nos diz que foi um livro escrito pelo próprio apóstolo João, num contexto de perseguição aos cristãos pelo Império Romano. E essa perseguição, ela se evidencia sobretudo no ano 54. O pastor Hernandes Dias Lopes nos traz um resumo bastante eficiente sobre o contexto histórico dessas 7 cartas contidas aqui nos capítulos iniciais de Apocalipse. No ano 54 depois de Cristo, eram tempos de perseguição que se tornaram sombrios, principalmente a partir da assunção do imperador Nero como líder maior de Roma. 10 anos depois, já no ano 64, Nero põe fogo em Roma durante 7 noites e 6 dias, do dia 17 a 24 de julho, historiadores afirmam. Nesta feita, 10 dos 14 bairros de Roma foram destruídos pelo incêndio. 10 de 14 bairros foram destruídos pelo incêndio. Se 10 de 14 foram destruídos, quantos não foram destruídos? 4. Onde se encontravam aqueles que não foram destruídos pela investida de Nero? Os cristãos, os servos de Deus, que são protegidos de toda hoste do maligno. Mas é claro que isso também foi uma estratégia de Nero,
Os cristãos se tornaram bodes expiatórios. Os historiadores contam, meus irmãos, que nesse período faltou madeira para se fazer cruzes. Cristãos eram banhados com pinche e incendiados, amarrados em postes. Essa era a realidade da igreja do primeiro século. 4 anos após, no ano já 68, cansados de tanta exploração por Roma e liderado por um grupo de judeus chamados zelotes, tem início a chamada Grande Revolta Judaica, que foi comedida pelo famoso general Tito. Em 68, como eu disse, Nero então é deposto. Nem os próprios romanos aguentaram tamanha barbárie desse imperador, e Nero, nessa ocasião, suicida-se. Já no ano 70, Jerusalém é sitiada pelo general Tito, que a destrói juntamente com o templo. Nesse período ocorre então a maior dispersão dos judeus de todos os tempos. Sob o domínio agora não mais de Nero, mas do imperador Vespasiano, é inaugurado o famoso monumento Coliseu, que apenas na inauguração afirmam-se que mais de 10.000 crentes foram cruelmente mortos na arena. 16 anos depois, agora sob o domínio de Domiciano, no ano 86 depois de Cristo, uma nova onda de perseguição aos cristãos se inicia. Domiciano é chamado também de segundo Nero por conta da extrema perseguição ao povo de Deus. Acredita-se que o próprio Domiciano foi quem deportara o apóstolo João para a ilha de Pátimos. Todos os apóstolos nessa ocasião já estavam mortos pelo martírio. E em meio ao exílio, em meio a portas fechadas, em meio a um completo isolamento, Deus se revela a João, nos trazendo esse livro chamado Apocalipse, um livro que gera terror e temor a muitos, mas na verdade é um livro, meus irmãos, recheado de esperança. Aqui nós vemos o final de todas as coisas, e o final é que Cristo já triunfou na cruz do Calvário, e muito em breve nós celebraremos com Ele nas bodas do Cordeiro. Apocalipse, portanto, meus irmãos, é uma mensagem de esperança para todos os cristãos, para nós aqui na Igreja do Senhor no século 21. Nesse contexto, meus irmãos, nós vimos aqui no capítulo 2, 7 famosas cartas a 7 igrejas que se encontravam ali na província da Ásia Menor. Alguns se perguntam por que apenas 7 cartas, apenas 7 igrejas, se havia muito mais igrejas naquela ocasião. Alguns acreditam que essas 7 igrejas falam da plenitude da igreja, dada a importância e o significado do número 7. Portanto, essas mensagens às 7 igrejas, nós cremos que são mensagens não apenas a Éfeso, Esmirna, a Laodiceia, e por aí vai, mas é uma mensagem para a igreja do Senhor em todos os lugares, em todas as épocas, desde o seu nascimento até a sua subida. Isso nos mostra, portanto, meus irmãos, que a palavra de Deus não é um livro antigo, tampouco é um livro unicamente futurístico e nem simplesmente um livro presente, atual. Conforme as palavras de Martinho Lutero, a palavra de Deus é eterna, ela é viva e eficaz e completamente aplicável aos cristãos do passado e a nós aqui hoje na Catedral Baleia. Para que você compreenda melhor, ao ler na sua casa as 7 cartas, é interessante que nós percebamos aqui também um certo padrão entre elas. Todas as cartas, elas têm basicamente a mesma estrutura. Começa-se com uma apresentação, depois alguns elogios, uma apreciação, depois uma reprovação e, por fim, as promessas aos vencedores, aqueles que escutaram, ouviram e colocaram em prática a mensagem dessas cartas. 2 igrejas dessas cartas só receberam elogios, Esmirna e Filadélfia. 4 delas receberam elogios e repreensões, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma igreja só recebeu críticas, que foi a igreja em Laodiceia. E essas igrejas, meus irmãos,
nos ensinam várias e várias lições. E hoje, nessa terça-feira, nós vamos nos ater à carta escrita à igreja de Éfeso. A carta de Jesus à igreja de Éfeso é uma carta de Jesus para nós hoje, aqui na Catedral Baleia. Nesse nosso contexto digital, em que ninguém mais liga um para o outro, é importante nós ressaltarmos que ligação hoje em dia é uma prova de amor. Quem liga hoje é sempre uma mensagem no WhatsApp, é sempre um direct. Portanto, minhas irmãs amadas solteiras, se um jovem ligar para você, minhas irmãs, olha, isso é uma declaração de amor, das maiores. Mas aqui nós temos uma mensagem muito mais amorosa, muito mais direta para nós, como se não bastasse fazer uma singela ligação, o próprio Cristo nos escreve uma carta de próprio punho, por assim dizer, à igreja de Éfeso, e eu quero que você hoje tenha essa carta como se fosse escrita para você hoje, aqui na 910 Sul, aqui na Catedral Baleia, ou para os nossos irmãos que estão assistindo essa mensagem. É uma mensagem muito atual para nós hoje, de modo que o pregador é um simples portador da mensagem de Cristo para a igreja que aqui se encontra. É interessante nós notarmos e relembrarmos que Éfeso era a maior e mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Nós estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios na nossa escola bíblica dominical e os irmãos estão a par de todo o contexto envolvendo a cidade de Éfeso. Ela era o centro do culto à deusa Ártemis, também chamada de Diana dos Efésios, cujo seu templo enorme era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade cheia de misticismo, cheia de superstição e também um dos centros do culto ao imperador. Uma cidade de suma importância, uma cidade estratégica. E não é à toa que a primeira carta às 7 igrejas é justamente a carta à igreja de Éfeso, porque ela também fazia parte de uma importante rota marítima, de modo que essa rota se iniciava justamente pela cidade de Éfeso. E a palavra do Senhor nos diz aí, no versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, conforme Apocalipse capítulo 1 e o versículo 20, você que está aí com a sua Bíblia aberta, o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, a quem nós queremos ser os próprios pastores, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E o texto começa no versículo 1, dizendo que Cristo é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Portanto, os pastores das igrejas, os anjos das igrejas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, ele tem os pastores em sua mão e também anda no meio do seu povo. Nós já aprendemos aqui, meus irmãos, que Cristo coloca Éfeso no seu lugar, no seu devido lugar. O povo de Éfeso era, por assim dizer, conforme alguns historiadores, um povo muito marrento, muito de nariz empinado, muito metido. Eles tinham o templo mais belo de todos, meus irmãos. Eles estavam numa das 4 cidades mais importantes de todo o Império Romano. Além do mais, Éfeso era a capital daquela província da Ásia Menor. Eles se sentiam autossuficientes, os mais importantes, os que tinham o templo mais belo. E o Senhor coloca-os no devido lugar, dizendo: olha, quem manda aqui nessa parada sou eu. Eu sou quem tem os 7 candeeiros, ou melhor, as 7 estrelas na sua mão direita. E eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso é para nos lembrar que não importa a magnitude, meus irmãos, do nosso templo, não importa a nossa importância geográfica, o que mais importa é a presença de Deus em nosso meio. E Deus coloca a igreja no seu devido lugar, dizendo que Ele é o dono de todas as coisas. Ele detém os pastores
pastores em suas mãos. Pastor, se você de fato pastoreia o rebanho de Deus, lembre-se que você é simplesmente um subpastor. Nós estamos sob a batuta do Supremo Pastor e ele tem todos os pastores em sua própria mão direita. Deus coloca a cidade e a igreja de Éfeso no seu devido lugar. E nós aprendemos aqui sobre a presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja. E esta é a maior necessidade da igreja do século 21, que Cristo de fato ande no meio da sua noiva. Meus irmãos, se você der lugar de fato, se você agora se desprender das coisas lá de fora, você há de sentir a presença de Deus, que é real nesse lugar. Desde a oração inicial, em que oferecemos esse culto em sacrifício e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Uma igreja, portanto, deve ser caracterizada por ter Deus presente no meio dela. Nós aprendemos também que o noivo não só está presente, ele também, como já dissemos, está segurando a igreja em suas onipotentes mãos. Além do mais, como se não bastasse, o noivo também está sondando a sua igreja. Várias lições aprendemos apenas aqui no versículo 1 de Apocalipse 2, sobre a importância da presença de Deus no meio do seu povo, sobre a lembrança de que estamos, meus irmãos, os pastores e toda a igreja, nas mãos de Deus, estamos guardados, estamos protegidos, estamos seguros nas mãos do Senhor. E aprendemos também que pelo fato de Cristo estar presente, meus irmãos, nada fica patente aos seus olhos. O Senhor está a todo instante sondando a sua igreja, a sua noiva. Isso tudo apenas no versículo 1 de Apocalipse 2. Nos versículos seguintes, nós aprendemos que Cristo, o noivo, elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Olha o que diz: conheço as tuas obras, o versículo 2, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e declaram apóstolos e não são, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do teu nome, e não te deixaste esmorecer. No versículo 6, Cristo também elogia a igreja em Éfeso por odiar as obras dos nicolaítas, as quais ele também odeia. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, no contexto, que Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, lá por volta do ano 52 depois de Cristo. E em sua terceira viagem, ele passou lá 3 anos e houve sinais de avivamento. A obra do Senhor começou, meus irmãos, na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, lá em Atos capítulo 18, 19 e um pedacinho do 20, nós ficamos a par da fundação da igreja, desse povo de Deus, nessa importante cidade. E o apóstolo Paulo aqui destaca algumas virtudes, na verdade o apóstolo João destaca algumas virtudes dessa igreja que se encontra em Éfeso. Lá, meus irmãos, em Atos 19, nós aprendemos que a igreja em Éfeso era uma igreja fiel na doutrina, uma igreja que começou da melhor forma possível. Ela começou justamente com o batismo no Espírito Santo, com a manifestação em outras línguas também. Nós aprendemos aqui em Apocalipse capítulo 2, que ela era uma igreja fiel na doutrina. A igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual. Ela se tornou intolerante com a heresia e com o pecado moral. Nós aprendemos aqui que eles odiavam a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas eram considerados como sendo destruidores do povo. Eles pregavam uma nova versão do cristianismo. Os historiadores, os exegetas, não são unânimes com respeito à principal forma de agir dos nicolaítas, mas é quase consenso de que eles eram adeptos do gnosticismo, uma falsa doutrina que, em termos gerais, dizia que apenas o corpo importava,
ou melhor dizendo, apenas o espírito importava, de forma que o corpo não era levado em consideração pelo nosso Deus. E nós aprendemos em Tessalonicenses que devemos nos santificar em tudo, espírito e alma e corpo, e que ambos devem se encontrar irrepreensíveis para a volta, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, assim como a igreja em Éfeso, nós precisamos hoje, urgentemente, nos voltar à sã doutrina. A sã doutrina, que é uma teologia saudável, baseada na palavra de Deus, que não se refere unicamente a usos e costumes. Nós temos aí, em muitas páginas das redes sociais, no Instagram tem uma página muito famosa, o pastor Éder conhece, eu não vou citar o nome aqui por questões éticas, mas uma página que se considera muito valorosa. Quem quiser entender, que entenda. E eles consideram a sã doutrina como sendo unicamente usos e costumes. Meus irmãos, a sã doutrina vai muito além disso. A sã doutrina é a volta aos primórdios da palavra de Deus, a doutrina que a salvação é somente pela graça. A doutrina baseada, meus irmãos, nos ensinos de Jesus Cristo e não no ensino de homens. Nós precisamos urgentemente voltar às origens, voltar à sã doutrina, à doutrina dos apóstolos e pregarmos a verdade, sermos apologistas, defendermos a sã teologia, defendermos a escola bíblica dominical, o ensino, meus irmãos, consistente da palavra de Deus. A igreja em Éfeso foi elogiada por conta disso. Nós precisamos urgentemente voltar a refletir, voltar às origens e defender a fé evangélica em sua plenitude. Além do mais, aprendemos que a igreja em Éfeso era uma igreja envolvida com a obra de Deus e era uma igreja também perseverante nas tribulações. Nós temos visto um povo, meus irmãos, que não suporta o sofrimento, sendo que o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, do versículo 27 ao 30, ele diz que nós devemos exercer a nossa cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo, nos lembrando que a nós foi dado o privilégio de sofrer por amor a Cristo. Se você sofre, meus irmãos, por conta do Evangelho de Deus, se considere um privilegiado, um bem-aventurado, um herói da fé. E a igreja atual, infelizmente, muitos estão perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Qualquer tribulação, qualquer perseguição já é motivo para que as pessoas abandonem a igreja, abandonem a sua fé. E a palavra de Deus nos lembra hoje que devemos ser fiéis como a igreja em Éfeso, num contexto em que muitos eram perseguidos, açoitados, decapitados. Eles permaneciam, meus irmãos, firmes, unânimes pela fé evangélica, crendo que muito em breve o que há de vir virá e não tardará. Precisamos ser mais perseverantes como a igreja de Éfeso. No versículo 4, depois de elogiar, nós temos aqui uma repreensão do noivo à sua noiva, por conta do seu esfriamento. E é aqui que nós temos a mensagem principal da carta à igreja que se encontra em Éfeso. O noivo repreende a sua noiva por conta do seu esfriamento, do seu amor. Olha o que diz o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Perceba, meus irmãos, as palavras de um estudioso chamado Frederick Huntington. Olha o que ele disse: não é a dúvida científica, o ateísmo, o panteísmo, o agnosticismo que em nossos dias e na terra tem mais chance de extinguir a luz do evangelho. É essa prosperidade orgulhosa, sensual, do egoísta e arrogante, de gente que vai à igreja, mas tem o coração vazio. Esse é o perigo da igreja em Éfeso e o perigo da igreja moderna. Eles tinham apagado a chama do primeiro amor. Eles abandonaram o primeiro amor. E que primeiro amor é esse? Meus irmãos, de acordo com alguns historiadores da Bíblia, a epístola aos Efésios, ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Preste atenção.
60 a 64 depois de Cristo. O livro de Apocalipse foi escrito em 96 depois de Cristo, ou seja, cerca de 36 anos depois. Compreender isto torna mais evidente que o desejo que consumia a jovem igreja de Éfeso era estar certa de que todas as pessoas que pudessem alcançar ouvissem o evangelho de Cristo. Foi assim que a igreja de Éfeso começou, com um desejo ardente por proclamar o evangelho de Cristo. Em Atos 19, nós vimos que, de fato, a igreja em Éfeso era uma igreja perseverante. Uma igreja, meus irmãos, que começou com um trabalho irrisório. Em nossos dias é como se fosse um singelo ponto de pregação. Paulo encontrou alguns, e Atos nos diz que eram cerca de 12 pessoas. Cerca de 12 pessoas foram encontradas pelo apóstolo Paulo. E nós aprendemos aqui que Deus não precisa de muita gente para proclamar o evangelho real do reino e estabelecer a sua noiva na terra. Na maior cidade da província da Ásia Menor, Paulo encontra pelo menos uns 12 fiéis. E, meus irmãos, não foi de uma hora para outra que a obra prosperou. Atos 19 nos conta que Paulo separou essas cerca de 12 pessoas e os reuniram numa escola de um homem chamado Tirano, que era uma espécie de sala que se alugava para a ministração de cursos, de ensinamentos. E aqui nós já aprendemos sobre a perseverança da igreja em Éfeso. Essa sala em que eles se reuniam para aprender sobre alguma coisa, ela era alugada em 2 horários principalmente, conforme os historiadores. No primeiro horário da manhã e no último horário da tarde. Horário em que o clima era agradável e o ambiente também. Meus irmãos, sobrava um horário terrível, com o sol a pino, entre as 11 e as 16 horas, no período em que muitos estavam tirando a siesta, tirando seu cochilinho depois do almoço. A igreja em Éfeso encontrou um pequeno espaço para se reunir, não de uma hora para outra, mas sofrendo durante 3 anos, sendo discipulada por Paulo acerca da verdade do evangelho que liberta. Aprendemos que a obra do Senhor, portanto, ela não floresce de um dia para o outro e também não é feita de qualquer modo, bagunçado. É feito com base na palavra de Deus, com ensinamento sólido e com perseverança, custe o que custar. Meus irmãos, precisamos de uma igreja perseverante, de uma igreja que tenha sede por aprender, para se armar, para estar mais pronta, para ser mais eficiente e mais eficaz na proclamação do evangelho de Cristo. Resultado, esses apenas 12, formados por cerca de 3 anos, foram os responsáveis, meus irmãos, cresce, pela fundação de todas as demais 6 igrejas da Ásia Menor. Todas essas cartas que foram escritas às igrejas, só foram escritas a essas igrejas, porque o povo de Éfeso proclamou o evangelho, meus irmãos, e apenas 12 foram suficientes para proclamar o evangelho de Cristo, estabelecer igreja em diversas regiões. Precisamos, meus irmãos, de uma igreja perseverante. Quer ver uma aplicação prática? Com licença do nosso pastor presidente, que é tão amoroso, tão amoroso. Nós temos aqui, por exemplo, um curso de obreiros, curso de formação de diáconos e de presbíteros. Quantas vezes, meus irmãos, você será ordenado ao diaconato, ao presbitério ou ao ministério? Quantas vezes na sua vida, se você for um obreiro fiel da Assembleia de Deus, que não for aquele pula-pula de uma igreja para outra, não é? Que já viu aqueles crentes? Eu não sou consagrado aqui, aí ele vai para a igreja apostólica, vara de Moisés, que virou cobra, engoliu as outras, né? Aí ele chega lá nessa igreja e é consagrado a apóstolo primaz. Mas um obreiro fiel, que se mantém firme na congregação em que ele foi formado, ele só é ordenado em cada um dos passos ministeriais, que são funções, que não é hierarquia, que são funções para o melhor desenvolvimento da obra do Senhor, apenas uma única vez em toda a sua vida. E, meus irmãos, nós percebemos, irmãos, que faltam as aulas do curso de formação de obreiros, ou acham muito longe sair lá de São Sebastião, ou do Valparaíso para vir à catedral. Sim, São Sebastião tem também.
E agora, meus irmãos, olha, o nosso pastor Jorge Félix, seguindo as orientações da nossa liderança, está aqui o pastor Davi, pastor Éder, ainda expandiu os cursos ainda para as regiões, para que não tenha desculpa. E ainda assim tem gente que falta, e que chora, e que reclama do horário. Meus irmãos, eu falo isso aqui com dor no coração. Não é com a ânsia de doutrinar a igreja, que a nossa igreja é muito bem ensinada pelo nosso pastor, mas eu sinto uma tristeza, uma dor no meu peito quando eu falo isso, meus irmãos. Porque não somos perseverantes como a igreja em Éfeso. Reclamamos de tudo, reclamamos da temperatura do ar-condicionado, reclamamos da qualidade da transmissão. Meus irmãos, deixa a transmissão cair aqui durante 30 segundos, deixa o áudio ficar um pouquinho mais agudo ou um pouquinho mais inaudível, o senhor vai ver 1 milhão de comentários nas redes sociais reclamando da transmissão. A igreja em Éfeso era uma igreja perseverante, e ela tinha ânsia em proclamar o evangelho de Cristo, e ela foi o responsável, repito, pela evangelização de toda a província da Ásia Menor. Meus irmãos, precisamos voltar ao primeiro amor. Um primeiro amor que é repleto de perseverança. Um primeiro amor que tem as prioridades certas. Um primeiro amor que não é cheio de mimimi. Um primeiro amor que está disposto a sofrer por amor ao Evangelho, à mensagem do Evangelho de Cristo. Um primeiro amor que nos torna envolvidos com a obra de Deus. Dentre as diversas repreensões acerca do primeiro amor, é importante ressaltarmos, meus irmãos, que essa expressão primeiro aqui na língua grega é a expressão protos, que não significa necessariamente um tempo cronológico, mas nos diz respeito a um amor protos de maior importância. Quando a palavra de Deus nos fala voltarmos para o primeiro amor, não é para que você se torne um cristão imaturo novamente. Se você hoje é um cristão maduro, glória a Deus por isso, é isso que nós precisamos buscar. Mas o primeiro amor não tem a ver com imaturidade, mas tem a ver com as prioridades corretas, com respeito à vivência no reino de Deus. E o que eu quero ressaltar aqui aos irmãos é que a igreja em Éfeso era uma igreja missionária, uma igreja que priorizava a proclamação do Evangelho de Cristo em detrimento do seu zelo teológico, que também é muito importante, mas não pode se sobrepor à proclamação do Evangelho e do reino de Deus. Qual tem sido o nosso envolvimento com a obra missionária? Nos próximos dias nós vamos mostrar aqui algumas fotos aos irmãos, porque o nosso pastor presidente não está presente. Até falei para o Miqueias que ia mostrar aqui algumas fotos do trabalho aqui mantido pela Catedral Baleia, ali na Bolívia. O pastor Helder conhece muito bem, o pastor Éder, o pastor Davi está sempre a par do trabalho ali desenvolvido. Meus irmãos, aqui do nosso lado, só numa região indígena de cerca de 30 tribos, os nossos pastores ali dizem que mais de 15 são consideradas povos não alcançados. Nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo em pleno século 21. Como se não bastasse, nós temos povos não alcançados em nossa própria região. Nós temos abandonado, meus irmãos, o amor pelas almas, o amor por missões, o amor pelo evangelismo. Quando se pede repasse para a obra missionária, parece que alguns tremem nas bases. Olha, mais dinheiro indo pelo ralo. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Precisamos voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor diz respeito a um zelo missionário. E se lembre, Deus sempre prospera aqueles que investem na obra missionária. Nós nunca vimos uma igreja que investe em missões não parar de prosperar. Meus irmãos, a prosperidade da sua congregação, da sua igreja, ela é proporcional ao seu primeiro amor, ao seu nível de investimento em evangelismo e na proclamação do reino de Deus. Portanto, devemos nos atentar para não abandonarmos o primeiro amor. Antes de partirmos para o final, alguns sinais de que estamos abandonando o primeiro amor. Um primeiro sinal: abandonamos o primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. A doutrina é importante, é de suma importância. Cristo odiava as heresias, a igreja em Éfeso também,
e a igreja é elogiada por isso. Mas, meus irmãos, a ortodoxia não pode ser substituída pelo trabalho e pelo amor às almas. A carta a Éfeso nos alerta sobre o perigo de nos tornarmos teólogos de gabinete, estudiosos, pesquisadores, que não levam em consideração a proclamação efetiva do reino de Deus. Temos que lembrar, meus irmãos, que a ortodoxia não pode substituir também o nosso trabalho. Abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. Às vezes nós nos importamos com detalhes, meus irmãos, que são totalmente irrelevantes. Temos um zelo teológico tremendo. Isso, às vezes, suprime o nosso amor por Jesus. Isso faz com que nós não sejamos edificados em todos os cultos. Esse é um risco em que todo estudante de teologia imaturo, diga-se de passagem, sofre. Você não é edificado pela palavra de Deus. Sobe o pregador, você já começa olhando para a roupa dele. Misericórdia, olha só, a gravata dele está saindo do paletó. Que coisa terrível. Aí começa a falar. O zelo religioso, meus irmãos, ele é muito íntimo da hipocrisia, do excesso de crítica, do criticismo. E isso nos impede de nos sermos alimentados pela palavra de Deus. De uma palavra errada que uma pessoa fala, às vezes ela falou 2.500 outras para a edificação das nossas vidas. Às vezes um pastor que fala de modo simples, ou que comete um erro teológico. Perceba que as heresias devem ser combatidas, mas às vezes a pessoa comete um erro, e isso faz com que toda a mensagem seja invalidada, e isso faz com que nós saiamos sem nos alimentar da palavra de Deus. Sabe aquela resposta que você pede para o Senhor? Sabe aquela profecia que você queria escutar? Às vezes o Senhor já te respondeu na ministração da palavra, mas você está tão ávido pelos erros, pelos detalhes irrisórios, que deixa de se alimentar pela palavra do Senhor. Devemos nos lembrar que temos que combater as heresias, mas as heresias são aquelas que confrontam as chamadas doutrinas cardeais da fé cristã. Quais são as doutrinas cardeais? Aquelas que nos orientam, aquelas que nos são inegociáveis. Elas já foram decididas, meus irmãos, definidas há mais de 1.500 anos. Coisas que são inegociáveis. A Trindade. Unicismo é heresia. Nós cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Outra coisa inegociável, a divindade de Cristo. Cristo não é um mero profeta, como diz o Corão. Cristo é o próprio Filho de Deus, que nos foi dado antes da fundação do mundo. Outra doutrina cardeal inegociável, o Espírito Santo. O Espírito Santo é real. Por mais que seja um Deus desconhecido para muitos, Ele é real e está nos consolando aqui hoje. É uma doutrina inegociável. Meus irmãos, perceba que a volta de Cristo é uma questão inegociável. Cristo em breve vai buscar a sua noiva. O batismo é inegociável. A morte propiciatória e substitutiva de Cristo também é inegociável. Mas outros detalhes são meros debates teológicos. Por exemplo, cremos no Espírito Santo, mas há controvérsias de como se confirma o batismo no Espírito Santo. Muitos são pentecostais como nós, outros já partem mais para o cessacionismo. Apesar de cometerem erros, deve haver debates, deve haver posições firmes, fundamentadas na palavra de Deus, mas isso, meus irmãos, não nos impede de irmos para o mesmo céu, visto que as doutrinas cardeais estão sendo mantidas incólumes. Outra coisa, a volta de Cristo é uma doutrina inegociável, mas com respeito ao milênio, há várias e várias definições. Os pré-milenistas, os amilenistas, os pós-milenistas. E todos esses não negam a sã doutrina que baseia-se nesses pontos cardeais. O batismo, nós cremos, e para nós é quase óbvio, que o batismo é por imersão. Mas muitos de nossos irmãos na fé, muitos dos quais nós usamos os seus comentários bíblicos ao pregar, são a favor do batismo por aspersão. Nós cremos na morte
propiciatória e substitutiva de Cristo. Mas há os calvinistas e os arminianos. Meus irmãos, nós nos preocupamos com esses debates teológicos e eles são, de certa forma, saudáveis, se não nos impedirem de proclamarmos o reino de Deus aos que não conhecem a Cristo. Esses debates só são saudáveis se não desviarem o nosso foco de proclamar a verdade de Cristo e de não apagar a nossa chama por missões, pelo evangelismo, pela obra de Deus e pela perseverança dos santos. O zelo teológico, meus irmãos, não pode se sobrepor ao primeiro amor. Nós abandonamos o primeiro amor quando pensamos que os cultos online, para sempre, vão substituir os cultos presenciais. Meus irmãos, olha o que o pastor Davi acabou de falar. Pastor Davi, eu acabei de escrever aqui, metaverso. Olha como Deus está no negócio. Meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos. Lembra que a igreja em Éfeso odiava a doutrina de quem? Dos nicolaítas. E os nicolaítas, por mais divergências que há nas interpretações, cresce em consenso que era uma doutrina gnóstica, uma doutrina que privilegiava a imoralidade sexual. Isso porque eles pensavam, o que importa é o coração, o que importa é o espírito, não importa o corpo. Você pode ir para bagaceiro o tanto que for, contanto que você esteja com o seu espírito salvo. Meus irmãos, isso sim deve ser odiado e combatido. Isto é heresia. Não é um mero debate teológico. Isso deve ser combatido com unhas e dentes pela igreja, pela noiva do Senhor. Meus irmãos, não podemos nos esquecer de que a nossa comunhão deve ser real e presencial. Não podemos tornar da exceção a regra. Vocês muito bem perceberam que na última semana de outubro, o Mark Zuckerberg, não é? Em nome de Jesus, tu não vai derrubar essa live aqui não, em nome de Jesus. O Mark Zuckerberg, meus irmãos, mudou o nome da empresa Facebook, não é isso? Tanto o WhatsApp, quanto o próprio Facebook, quanto o Instagram, se você vir lá nos seus, nome da empresa, embaixo tem lá no aplicativo By Facebook. Isso foi mudado. Agora, quando você abre o Instagram, aparece lá Instagram, embaixo By Meta. O Facebook mudou o seu nome agora para Meta. Isso tudo, em linhas gerais, é uma alusão ao metaverso. O que é o metaverso? É um universo paralelo. E o Mark Zuckerberg agora quer investir nessa realidade virtual aumentada, de modo que, para ele, não é? A realidade virtual substituirá, num futuro bem próximo, conforme as capacidades de conexão, o 5G está vindo aí, não é isso? De modo que a realidade virtual substitua a realidade propriamente dita, física. Meus irmãos, o que é isso senão gnosticismo? Quer-se abandonar toda e qualquer importância do corpo. Não é à toa que nós somos chamados de o corpo de Cristo. Eu repito aos Tessalonicenses, devemos nos santificar espírito, alma e corpo. 1 Coríntios 6 diz que o pecado sexual, de moralidade sexual, não é um pecado qualquer, porque é um pecado praticado contra o próprio corpo. E quem pratica imoralidade sexual é louco, porque não se lembra que o nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. O corpo é importante, Miqueias já ministrou aqui hoje, muito em breve aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Meus irmãos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós teremos os nossos corpos glorificados. Eu quero te lembrar que o corpo é importante sim, que a comunhão real é importante sim. Cristo, quando ressuscitou, foi reconhecido ao partir do pão.
É tempo de voltarmos à comunhão real. É tempo de nos assentarmos à mesa com os nossos próximos, com a nossa família. É tempo, meus irmãos, de voltarmos ao culto presencial. É tempo de proclamarmos o Evangelho, não apenas nas mídias sociais, mas de novo nas praças. Olha só, meus irmãos, a perseguição, ela veio para que a igreja acordasse e o Evangelho fosse disperso por todo o mundo. Perceba a perseguição digital que está havendo hoje. Perceba como nada é por acaso. Isso aqui não é teoria da conspiração louca, utópica. É a própria realidade dos nossos dias. Se você conhece algum influenciador digital, eu tenho minha irmã mais nova, que por conta da visibilidade do seu ministério, acaba por se tornar uma digital influencer. Não que seja a profissão dela. Tem cerca de 900 mil seguidores. Quando ela posta alguma coisa relacionada ao Evangelho de Cristo, de 900 mil seguidores, os seus stories não chegam a 500 visualizações. Meus irmãos, o que é 500 dentre 1 milhão? Não é quase nada. Os algoritmos já cancelam as mensagens relativas ao Evangelho de Cristo, ou aos bons costumes da sociedade judaico-cristã. Há teorias conspiratórias, meus irmãos, que são ufanistas e que beiram a insanidade. Mas isso não. Isso é uma própria realidade. E o que é isso, meus irmãos? Senão um alerta do nosso Pai para voltarmos ao primeiro amor. O evangelismo digital nunca substituirá o evangelismo real das praças. As lives nunca substituirão os pontos de pregação nos rincões da sociedade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de sermos perseverantes, como a igreja de Deus em Éfeso. Abandonamos o primeiro amor, meus irmãos, quando a situação política e econômica importa mais do que o reino de Deus. Nós, como cristãos, somos cidadãos. A carta aos Filipenses é a carta da cidadania. Como eu já citei, Filipenses 1:27, Paulo diz para exercermos a cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo. Digno vem do grego axios, significa equilíbrio. O cristão deve exercer sua cidadania de modo equilibrado, se lembrando que ele é um cidadão da terra, que ele pode sim se envolver com a política, que ele pode sim desenvolver e apregoar os seus ideais, que ele deve sim se envolver, meus irmãos, com as questões sociais que são de suma importância, mas isso jamais pode se sobrepor ao reino de Deus, porque Filipenses também nos diz que a nossa pátria primordialmente não é aqui. A nossa pátria está nos céus. Abandonamos o primeiro amor quando colocamos todas as nossas expectativas nos governos vindouros e nos esquecemos que o Senhor que escreveu a carta, Ele anda no meio dos 7 candeeiros e que tem as 7 estrelas com a sua mão direita fechada. O domínio está sobre Ele. Não abandonemos, meus irmãos, o primeiro amor. Portanto, a palavra do Senhor se encerra em Apocalipse 2, se encerra. Após se apresentar, após repreender a igreja, após elogiá-la, no versículo 5, Apocalipse diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Depois de mostrar o problema, Cristo, como sempre, também dá a solução. E essa palavra lembra-te na língua grega, ela é traduzida como sendo uma atualização. Sabe aquela tecla lá do seu computador, F5? É como se você apertasse um F5 na sua vida. A página está se atualizando, de modo que você se lembra das primeiras obras, e a lembrança não fica apenas na lembrança. É uma lembrança que gera arrependimento, uma lembrança que gera atualização de modo de vida. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, mude a mente e volte à prática das primeiras obras.
É uma reflexão, meus irmãos, que é sempre acompanhada de ação. Uma reflexão que não pode ficar apenas no plano das ideias. O que Cristo está dizendo é: lembra-te das primeiras obras. Lembra-te dos primórdios do Evangelho, mas não fique apenas lembrando. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e essa esperança deve ser uma esperança ativa, envolvida com boas práticas, de modo que, ao sair daqui, já devemos, meus irmãos, lembrar de onde caímos e mudar as nossas práticas, as nossas atitudes, priorizando o reino de Deus acima de tudo, priorizando a vida real, priorizando a comunhão com o Espírito Santo, priorizando a palavra de Deus, voltando ao primeiro amor. E ele diz: se vocês não se lembrarem, não mudarem, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meus irmãos, o dono da obra é Cristo. Se não estiver dando fruto, Ele corta. Não são convenções, não são os pastores presidentes. O próprio dono da obra, meus irmãos, se não voltarmos à prática das primeiras obras, Ele mesmo as remove. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele termina com uma mensagem de esperança. Se nós, meus irmãos, nos arrependermos de fato, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aquilo que Adão e Eva não experimentou por conta da queda, da tentação do pecado. Aqueles que ouvirem, que praticarem, que vencerem, experimentarão da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso nos diz sobre prosperidade. Isso nos diz sobre vitória plena, aqui nessa terra, mas sobretudo no porvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que jamais, meus irmãos, abandonemos as práticas das primeiras obras e que a partir de hoje retornemos ao primeiro amor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus derrame sobre as nossas vidas um espírito de arrependimento, de modo que muito em breve sejamos coroados pelo Rei dos Reis e experimentemos da árvore da vida. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela atenção. Em nome de Jesus eu agradeço aqui a oportunidade.